sabe, tem pessoas que não irão compreender se eu ler apenas uma parte. Que diz assim, Lucas capítulo 8, versículo 40 em diante. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha, única filha, com quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. E a mulher, que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou a orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem que me tocou? E negando todos, disse Pedro, o que estava com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: quem me tocou? Porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou tremendo e prostrando-se ante ele, aproximou-se tremendo e se prostrou diante do Senhor, declarou-lhe tudo o que ela tinha feito. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Eu vou saltar aqui, não vou continuar debaixo, que é continuar de Jairo, a parte de Jairo. Eu quero compartilhar poucas coisas com vocês, mas muito importante para a minha e para a tua vida, para a nossa fé. Nós sabemos que Jesus, por onde passava, ele sempre fez milagre. Sempre fez milagre, e lá em Hebreus 13:8 diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e ele é eternamente. Quer dizer, Deus não mudou. O Senhor não mudou, ele continua poderoso, continua fazendo os milagres. E aqui eu quero tirar com vocês e colocar algumas coisas para vocês. Que tem algumas coisas que impedem do milagre acontecer na nossa vida, que estão nesse texto. A primeira coisa é que esse homem Jairo se aproxima de Jesus Cristo e ele se prostra aos pés do Senhor. E ele conta o que está acontecendo com a filha dele, só que ele é príncipe da sinagoga. Não vou entrar aqui, não temos tempo para isso. Mas ele se prostrou, Jesus imediatamente ia ir com ele. Quando o camarada se prostra, Jesus ia ir na casa com ele. Mas nesse momento, uma mulher que havia 12 anos sofrendo um fluxo de sangue, ela, vendo Jesus, ela disse assim: se eu só tocar nas suas vestes. Ela armou um plano para chegar até o Senhor. Porque a mulher, com esse problema que ela tinha, ela era tirada da sociedade. Ela não tinha convívio. Se ela era casada, ela não morava nem com o marido, mas ela não podia chegar. Ela se tornava imunda, umas pessoas com fluxo de sangue. E ela armou algo, então ela veio por detrás da multidão, e quando ela toca no Senhor, a Bíblia diz, que acabamos de ler, que aqui, estancou o fluxo de sangue. E aqui tem um mistério nisso aqui. E agora eu quero começar a falar com você. O que nos impede do milagre acontecer na nossa vida é a nossa falta de fé. Primeiro é nós nos achegarmos ao Senhor. Se nós não nos achegarmos ao Senhor e não nos prostrarmos na sua presença, quer dizer, não nos dobrarmos, não dizer que Ele tem o senhorio sobre as nossas vidas, que Ele é o nosso Deus e que nós vamos prestar culto somente a Ele, é o primeiro passo. Reconhecer Deus na nossa vida, reconhecer Jesus Cristo em nós, ter fé o suficiente para ser curado e não duvidar. E o que o Célio falou aqui no começo, lá que está em Levíticos, não murmurar. Não murmurar. Agora olha só, Jairo chega e pede algo para Jesus, que a filha estava doente. Jesus faz menção de sair com ele. Esta mulher toca e sai virtude, sai poder dele, e ele sente que o toque foi diferente. Aqui entra outra coisa, nós precisamos tocar de uma forma diferente do Senhor. Muitos vão à igreja, poucos tocam o Senhor. Muitos chegam no púlpito, muitos oram ao Senhor, poucos tocam no Senhor e tiram virtude do Senhor, tiram poder do Senhor para serem curados, livres, libertos. Esta mulher tocou no Senhor e tirou virtude de Deus, e o sangue foi estancado na hora. Aqui está um mistério. E Jesus diz: quem me tocou? E os discípulos dizem: Senhor, olha, de pessoas te experimentam, muitos te tocam. E o Senhor pergunta: não, quem tocou em mim tocou diferente. E ela, vendo que não tinha como se escapar, ela confessa ao Senhor. E Jesus diz assim: olha só,
E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Agora presta atenção. Quando nós pensamos que a mulher ficou curada quando tocou em Jesus, ela não ficou curada. O sangue estancou. Quando ela não reconheceu, quando ela não confessou com a boca que foi Jesus que fez, o sangue estancou. Possivelmente, provavelmente, ia voltar a doença. O sangue só estancou. Não diz que ela ficou curada, diz que o sangue estancou. Ela ficou curada quando ela reconheceu, confessou por Senhor Jesus que foi ela, que ela precisava, e ela teve fé o suficiente. Aí Jesus disse assim, ó, tu apenas não estás salva, curada, você está salva. Jesus não quer apenas curar as tuas feridas, ele quer salvar você, ele quer salvar a tua casa. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, quando eles oram à meia-noite, estavam arrebentados a laço, literalmente, e ainda algemados, presos numa posição terrível. E quando eles oram, começam a cantar louvores ao Senhor, que a prisão cai por causa do terremoto que houve, e eles vão fugir. E quando o carcereiro veio, ele ia se matar, porque se fugisse eles eram mortos diante de toda a sociedade, era a lei. Então ele ia se matar, e Paulo grita: ei, não se mata, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Ele disse: o que eu preciso para ser salvo? Ele disse: crê tu e será salvo tu e a tua casa. E agora eu digo para você: crê você, confia no Senhor e será salvo tu e a tua casa, acredite no Senhor. Essa mulher então é sarada, Jesus o curou e a salvou, e mandou: vai em paz. Se desencilhou daquele problema. Porque quando nós estamos indo para o Senhor, ou quando Jesus está indo para nossa casa, e alguém o barra, porque tem pessoas orando agora. Tem pessoas orando agora, tem pessoas necessitadas nesse exato momento. É que você acha que Jesus não pode chegar na tua casa. Ele vai chegar aí, e vai chegar em tempo. Quando Jesus vai na casa de Jairo, chega a notícia: é tarde, manda Jesus embora. A tua filha já está morta. E Jesus disse: não, ela não está morta, ela apenas dorme. Eu tenho algo para dizer para você. Oh glória, isso é maravilhoso. Os teus sonhos, a tua casa, a tua família, o teu casamento não morreram, não. Apenas dorme. Deixa Deus dar um toque, deixa Jesus dar apenas um toque do Senhor. Apenas um toque dele vai ressurgir em nome de Jesus Cristo. Deus tem algo para fazer na tua casa, na tua família. Deus tem algo maravilhoso hoje para fazer na tua casa. Não é amanhã, queridos, e não deixe para amanhã também. E volte-se ao Senhor, volte-se ao Senhor. Deixa Jesus entrar não somente na tua casa, mas ele precisa entrar na tua vida, no teu casamento, nos teus filhos, nos teus negócios. Tem pessoas que querem Jesus apenas para si, ou para benefício próprio. Jesus não vai entrar, querido. Jesus vai entrar na tua casa, na tua família, para salvar você. Ele pode prosperar, pode, porque ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode sim, mas ele quer salvar a tua família, ele quer salvar a tua casa. Deus é um Deus geracional, e é de geração em geração. E foi Deus que instituiu a família. Foi Deus que instituiu a tua família. A tua família não está perdida, apenas creia. Aí os murmuradores começam a dizer: manda ele embora. E tinha os que choravam e os que pranteavam. Tem pessoas que são pagas para chorar naquilo que você está perdendo. Pagas pelo inimigo, na tua frente chorando, fingindo. Porque os que pranteavam eram pagos para chorar nos velórios. Os que choravam, choravam. E os que pranteavam eram pessoas pagas para chorar. Tem pessoas que são pagas pelo inimigo para chorar diante de ti, dizendo que são teus amigos. Nós temos um amigo, que é o Senhor Jesus, que não importa a situação que você esteja, ele vai estar contigo ali todos os momentos, nos momentos mais difíceis da tua vida. Se você está com o Senhor, ele não vai te abandonar. Eu estou todo arrepiado aqui porque eu sei do que eu estou falando. Quando eu estava sozinho, longe daqui, no fundo de um campo, caminhando sozinho numa estrada deserta, sem saber o que tinha acontecido aqui com a minha família, o Senhor estava comigo porque eu me voltei para o Senhor. Aparentemente eu estava sozinho, mas o Deus que nós servimos estava comigo. Ele não nos abandona, ele não te abandonou, apenas clame a ele, ore a ele. E duas coisas, entre essa mulher e Jairo, os dois se prostraram na presença do Senhor. É só olhar o texto. Jairo chegou e se prostrou, a mulher confessou e se prostrou. A nossa adoração faz com que o milagre aconteça. Não aconteceu ainda, começa a adorar o Senhor. Começa a louvar o Senhor. Vocês estavam no culto e o meu genro estava pregando lá. E ele falou sobre Ana.
Ana estava adorando, o profeta Elias achou que ela estava embriagada. Ela disse, não, ela estava orando com a alma dela, no profundo da alma dela. É isso que nós estamos falando, quando nós estamos entregando para o Senhor aquilo que nós temos de melhor, a nossa adoração, a nossa oração sincera. O Senhor entra com a providência, e quando Deus entra, quando Deus entra na nossa vida, Ele entra pela porta da frente e o inimigo tem que saltar pela porta dos fundos, porque quem reina na nossa casa é o Senhor. E eu vou dar uma dica para você hoje, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Você crente que está nos assistindo hoje, ore na tua casa, ore na tua casa e diga quem manda aí. Fale bem alto, grite se for preciso, e diz que o Senhor Jesus é o proprietário da tua casa. Diz que o Senhor Jesus está no meio do teu casamento, que o Senhor Jesus é quem manda nos teus filhos. Começa a falar dentro da tua casa, o inimigo precisa ouvir também que quem manda lá é o Senhor Jesus. Tem uma história que conta que um homem convidou o Senhor Jesus para entrar na sua casa, e Jesus entrou na sua casa e ele disse, Senhor, pode se assentar nesse cômodo bem, nesse sofá bem confortável, fica à vontade aqui na sala. E Jesus sentou, é apenas uma história. Logo depois que Jesus senta no sofá, bem confortável, o inimigo não bateu na porta. Deu um coice, arrebentou a porta, entrou para dentro da casa, arrebentou com toda a cozinha. Toda a cozinha. E quando ele terminou de arrebentar, e Jesus sentado e o homem apavorado, quando aquele demônio fez isso, terminou de fazer, entrou outro e foi no quarto e arrebentou com tudo. Entrou outro, foi na garagem, acabou com tudo. E assim foi a casa toda. Não entraram só na sala. E quando terminou de arrebentar toda a casa dele, o camarada foi reclamar com Jesus. Eu te convidei para tu entrar na minha casa. O senhor entra na minha casa, o senhor está sentado no melhor lugar da minha casa. E entra o inimigo da minha alma dentro e arrebenta com toda a casa, destrói tudo, e o senhor não faz nada. E às vezes nós fizemos isso com Jesus. E Jesus disse para ele, e eu tenho certeza que Deus vai falar com pessoas agora. E Jesus disse para ele, filho, você me convidou para entrar na tua sala. Tu não me mostrou o teu quarto, estão entendendo? Casamento. Não mostrou as despensas, a comida. Não mostrou o teu carro, não mostrou a garagem, não mostrou a tua finança, dízimo e oferta na casa do Senhor. Você apenas me mostrou a sala, e na sala onde tu me mostrou ele não entrou. Deus não quer entrar na sala da tua casa. Ele quer entrar e morar contigo em todos os cômodos, e aonde quer que você vá, Ele quer estar contigo em todos os lugares. Mas você precisa convidar Ele e mostrar os lugares para o Senhor. Convida Ele para entrar. Convida Ele para entrar no teu casamento. O casamento às vezes está desgraçado, e desgraçado é desprovido de graça, tá? Não é nenhum palavrão. Chama o cara de desgraçado, o cara vai voar no pescoço do camarada, achou que tá... Não. Desgraçado é um cara que é desprovido de graça. Às vezes o casamento está desgraçado, desprovido de graça, não tem graça nenhuma. Mas não confessam Jesus e não colocam Jesus no casamento. Apenas eu entrego ao meu marido, que o Senhor venha mudar a vida do marido. E o homem diz assim, muda essa caninã. E vocês não falam com Jesus Cristo, entra no nosso casamento, muda a minha vida. Muda a minha vida. Aleluia. E Jesus vai entrar quando você falar isso aí e vai mudar. Eu não sei porque tu está falando tanto em casamento hoje. Mas Deus sabe. Porque nós não tinha nada preparado aqui para falar para vocês, queridos. Mas Deus prepara aquilo que as pessoas precisam ouvir. Convida. Deus muda a história das famílias. Mudou a história dessa mulher. Mudou a história de Jairo e da família de Jairo. E Jesus entra lá e diz, ela não está morta. E aqui tem um mistério muito grande. Jesus pega Jairo, o pai, e pega a mãe, e pega 3 discípulos. Pedro, Tiago e João, entra dentro do quarto com os 3 que ele mais confiava. E entrou para dentro, fecha a porta, deixa os pranteadores aí fora, deixa os murmuradores aí fora. Vamos orar nós. Eu vou trazer junto comigo aqueles que acreditam em mim. Você tem que andar com pessoas que acreditam no Senhor, que têm a mesma visão espiritual que você tem, que dizem assim, você vai ser um vencedor. Porque nem todo mundo, sério, que bate nas tuas costas e diz, viu, vai lá que vai dar certo, tá falando a verdade. Convide o Senhor e convide pessoas que tu sabe que são pessoas de oração para orar para você. E Jesus entra dentro do quarto e toca na menina e diz, menina, levanta-te.
E a menina levantou e hoje Deus está dando um toque na tua vida, dizendo: ei, levanta-te, não acabou aí, eu tenho algo para fazer na tua vida e na tua casa. Se levanta que eu vou entrar na tua vida. Apenas entregue ao Senhor 22 horas em ponto. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. Eu estou aqui cheio da graça de Deus, gente, porque eu sei de quem nós estamos falando. É do Deus que mudou as nossas vidas. Ele quer mudar a tua, meu querido. Ele pode mudar a tua vida. Eu acho fantástico isso aqui. Eu queria que você entrasse na mesma visão que nós estamos aqui, e sentindo a mesma coisa que nós sentimos nesse lugar, a presença do Senhor. Saber que Deus está conosco, isso é maravilhoso. Como é bom. Esses dias atrás aconteceu umas coisas comigo meio estranha, e eu fui na igreja orar de tarde. Fui de tarde, e eu quando estou sozinho na igreja, eu fecho tudo lá, ninguém me vê, e eu me deito no altar lá. Estão me chamando de louco? Ih, tô nem aí. Estão me chamando de louco. Eu me deito lá e eu me derramo lá no Senhor, e eu choro lá na presença do Senhor. E eu derramo de Deus, e Deus me deu uma palavra, eu li um salmo, e aquele